Então tome muito cuidado e espero que você desfruta de tudo que está sendo pregado, dito, feito aqui. E nós estamos apenas na metade do evento, temos amanhã toda ainda, segunda todinha, terça ainda até o almoço. Há muito ainda para você aprender sobre Cristo. E há muito ainda para você orar, buscar a presença de Deus aqui e edificar os irmãos uns aos outros. Vamos abrir então nossas Bíblias, se você já abriu aí, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses 1, 13. Esse texto está se referindo a Jesus, quando fala Ele, é Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Que texto lindo! Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos na dificílima tarefa de expor esse texto. Ele é um dos textos que mais narra com profundidade a natureza, a glória do seu Filho. Senhor, não queremos tropeçar em nenhum detalhe e deixar que Cristo fique sem receber a glória que lhe é devida. Senhor, que através dessa chuva, da presença dessas pessoas, desse local, Cristo receba glória, Cristo seja exaltado, engrandecido, entronizado entre nós. Num tempo onde ele tem sido zombado, esquecido, ultrajado. Ó Deus Santo, tenha misericórdia de nós e faz com que esse pedacinho de terreno, onde está contido esse pouquinho de pessoas, Cristo seja louvado. Faz teu reino avançar, recebe glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Eu vou falar aqui, à luz desse texto, sobre a supremacia de Cristo, a soberania, a suficiência, a supremacia de Cristo. Este é o tema da epístola aos Colossenses. Paulo, quando escreveu a epístola aos Colossenses, ele escreveu ela com esse intuito, mostrar a supremacia, a grandeza, a glória do Filho de Deus. Esse é o tema central da epístola. A epístola gira em torno deste tema, a supremacia de Cristo. Paulo escreveu essa epístola no ano 62 da era cristã, quando estava na sua primeira prisão em Roma. Dentro da sua prisão, nas suas duas prisões, nas prisões que Paulo teve, foi aonde ele escreveu muitas das suas epístolas, das suas cartas. E a carta aos Colossenses foi escrita de dentro da prisão de Roma, em Roma, no ano 62. Foi escrita a uma igreja que estava situada na Ásia Menor, numa cidade pequena chamada Colossos. O fundador daquela igreja não foi o apóstolo Paulo, foi um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Ele foi convertido em uma das pregações de Paulo, quando Paulo esteve 3 anos e meio em Éfeso. Quando Paulo residiu 3 anos e meio em Éfeso, ali ele pregou, ali ele discipulou, ali ele ensinou, e ali ele fez muitos discípulos. Um dos convertidos em Éfeso, um dos discípulos de Paulo, foi
Epáfras, que era morador de Colossos. Quando Epáfras volta para Colossos, ele então funda algumas igrejas, chamada a Igreja dos Colossenses. Então, Epáfras vai fazer uma visita a Paulo. E ele começa a dizer para Paulo os problemas que ele está enfrentando na Igreja dos Colossenses, na igreja que está em Colossos. E ele vai dizer que algumas heresias estão circulando a igreja, estão ameaçando a fé e a doutrina da igreja de Colossos. E ele diz quais são as ameaças. A igreja de Colossos estava sendo ameaçada pelo gnosticismo. Você viu que no primeiro século o gnosticismo é uma heresia que foi muito forte, quase ela derrubou a igreja de Cristo nos 2 primeiros séculos. E ela estava presente ali também na igreja dos Colossenses. Então, uma das ameaças era o gnosticismo. Outra ameaça era o misticismo, o asceticismo e o legalismo. Alguns mestres de Colossos estavam ensinando o gnosticismo, que a salvação se obtinha por uma revelação secreta que só alguns possuíam e eles tinham que buscar. Estavam ensinando o legalismo, submetendo alguns cristãos a guardarem a lei, a circuncisão e os ritos judaicos. Ao misticismo, estava ensinando o culto aos anjos, a adoração aos anjos. Eles ensinavam que havia hierarquias angelicais. Por isso Paulo vai usar tronos, soberania, principados, potestades. Alguns místicos ensinavam que os anjos é que governavam o universo a comando de Deus. Eles controlavam sol, lua, estrelas, e eles eram divindades más, que precisavam ser adorados para que dessem caminho aos homens até Deus. Misticismo. E o asceticismo, vem da palavra asceta, né? Que é a autoflagelação, a autopiedade, conseguir favor através de autopunição, como os xiitas e sunitas, os xiitas principalmente, fazem hoje. Então eles estavam agregando à fé cristã o legalismo. O que é o legalismo? É querer ser salvo, aceito por Deus, por obras, ou por hábitos que são extra-bíblicos, acrescentar à fé aquilo que a Bíblia não ordenou. Isso é legalismo. E querer ser salvo e aceito por essas práticas. Ou seja, a salvação é meritória, é por conta de obras. E tudo isso, Epáfras, o pastor, o fundador da igreja aos Colossenses, relatou a Paulo. Então Paulo vai escrever uma carta apologética. Paulo vai escrever uma carta para orientar Epáfras e os membros da igreja de Colossos como a se defender das falsas doutrinas, das heresias, dos falsos mestres, dos gnósticos, dos legalistas, dos judeus e dos místicos. E a resposta de Paulo para refutar as heresias é exaltar a pessoa de Cristo. Exaltar a pessoa de Cristo. Então, nós já aprendemos aqui que a carta de Colossenses é atual para os nossos dias. Vivemos um dia que todas essas seitas que estavam presentes na igreja de Colossenses estão presentes hoje também e ameaçam a fé cristã. Entretanto, estão com outra roupagem, estão maquiadas, mas ainda há legalismo dentro da igreja, há misticismo dentro da igreja, há gnosticismo, há asceticismo monástico dentro da igreja. E a maneira de se combater o errado não é estudar tanto o errado, é você dominar o correto. A maneira de você derrubar uma mentira é você proclamar a verdade. Então, a resposta para as heresias de Colossos foi: exalte a pessoa de Cristo, exalte a obra de Cristo, exalte a divindade de Cristo, exalte a humanidade de Cristo,
exalte a expiação de Cristo, exalte a morte de Cristo e exalte a ressurreição de Cristo. A igreja brasileira, ela está infestada de heresias, infestada de falsos profetas, infestada de blasfêmias. E uma das causas é do conhecimento superficial, da pregação superficial dos atributos de Deus e da pessoa de Cristo. Quando o Cristo bíblico for anunciado, pregado em toda a sua obra, em toda a sua extensão, então as heresias cairão uma a uma. Você que é pastor, que está me assistindo, que está aqui, obreiro, pregador, pregue sobre a vida de Cristo, a obra de Cristo, a morte e a ressurreição, a ascensão aos céus. Pregue sobre os atributos de Deus. E assim você tirará dos incautos, dos incultos, as crendices, os dogmas heréticos dessa geração. E essa foi a maneira que Paulo encontrou para refutar. Então Paulo dá uma introdução nos versos 1 até o 13, saudações, introduções, e depois no verso 13 ele parte para o confronto. Ele vai agora atacar, ele vai combater as heresias, exaltando a pessoa de Cristo. E baseado nesse texto, do verso 13 ao 20, eu quero mostrar como Paulo exalta o nome de Cristo, como Paulo exalta a glória de Cristo. E eu vou usar esse texto para mostrar a você a supremacia, a proeminência, a glória do Filho de Deus, e que ele seja exaltado através desse texto. Ele começa, ele nos libertou do império das trevas. Paulo começa falando para os colossenses a obra principal de Jesus. A que propósito Jesus veio? Ele começa a narrar a obra de Jesus. E ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Primeiro Paulo vai dizer aos colossenses da realidade do mundo espiritual. De fato existem essas hierarquias que eles estão dizendo. De fato existe essa cadeia hierárquica de anjos. De fato existem esses tronos, soberanias que vocês estão dizendo. De fato existem seres celestiais que atuam no mundo invisível. Mas elas são hostes malignas. São poderes malignos. Eles são reais. De fato existe o reino das trevas. Ele vai mencionar aqui, o império das trevas, o domínio, o reino das trevas. Então Paulo começa dizendo: não ignore as forças invisíveis, não ignore o mundo espiritual, não ignore o mundo invisível. Existem principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta espiritual é real. O inimigo vem para matar, roubar, destruir. Anda ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fala para ele mostra a realidade do mundo espiritual. Mas Paulo vai dizer aqui, primeiro da realidade, mas da obra de Cristo frente a esse reino. Ele diz que ele nos libertou do império das trevas. Cristo veio e a obra dele consistiu em libertar do cativeiro do diabo, libertar do domínio. Império aqui fala domínio. Estávamos sob o domínio de Satanás, sob a custódia de Satanás, sob a tutela de Satanás, sob o cativeiro do diabo. Mas Jesus veio e nos libertou do domínio, da escravatura, dos grilhões de Satanás. A palavra libertou no grego significa atrair para si. Ele tomou das mãos do diabo. Ele nos resgatou das mãos do diabo. Ele nos atraiu. Ele tomou porque era direito dele. Ele havia nos comprado com o seu sangue. Então ele atraiu. Ele resgatou
libertou do império das trevas. Nisso consiste a obra de Jesus. Ele nos resgatou, nos libertou, com cordas de amor, com eterno amor te amei, e com cordas de benignidade, com laços de amor te atraí, Jeremias diz. Ele nos atraiu, ele tomou-nos das garras de Satanás, ele nos libertou. Isso é tremendo. Mas não só fez isso, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A tradução melhor é: nos transportou para o reino do seu Filho amado, do seu Filho a quem ama. Ele nos tirou das mãos de Satanás, mas ele não só fez isso, ele nos transportou. A palavra transportou no grego, remover de um lugar para o outro, das cadeias asquerosas do pecado, do cativeiro insalubre de Satanás. Ele nos transportou, ele nos mudou de lugar. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor, do reino das trevas. Ele nos transportou para o reino da luz, o reino de paz, para a salvação, para a redenção, para a eternidade. Ele nos tirou da condenação para a justificação. Ele nos tirou da morte para a vida, do cativeiro para a liberdade. Foi isso que ele fez. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora somos cidadãos dos céus. Agora desfrutamos da comunhão com Deus. Agora estamos sob os cuidados de Cristo. Estávamos presos dos pecados e escravos de Satanás. Agora estamos livres dos pecados e estamos sob os cuidados de Cristo. Ele nos transportou para o reino do Filho amado, para a salvação. Ele tem um reino. Ele está dizendo isso para os colossenses. Ele está dizendo: não, a salvação não se consegue por conhecimento gnóstico. Não são as entidades que fazem mediação a vocês. Não, sou eu que tirei vocês desse império. Na verdade, esses espíritos aos quais vocês estão adorando são demônios. Estão deixando vocês em cativeiro. Esses espíritos aos quais vocês prestam culto e creem que fazem mediação entre vocês e Deus e que controlam o universo, na verdade, são seus algozes, seus carrascos. São aqueles que os prendem, são demônios. Mas Paulo está dizendo, mas Cristo é quem livrou vocês desse império e transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra no grego transportou não quer dizer só remover de um lugar para o outro, quer dizer mudança de situação. Foi isso que o Filho de Deus fez. Ele mudou a situação de vocês. Ele mudou a sentença de vocês. A situação de vocês era degradável, execrável, carcomida, putrefada. Era uma situação de caminho para o abismo. Ele mudou a situação de vocês para uma situação agora de vitória, uma situação de luz, de eternidade, de salvação. Ou seja, é como Jeremias diz no capítulo 13, se eu não me engano, ou 29:13. E farei mudar o vosso cativeiro. Ele mudou o seu cativeiro. Foi isso que ele fez. Ele tirou você das trevas para a luz, da morte para a vida. Mudou sua situação. Sua situação era desfavorável diante de Deus. Havia uma sentença sobre você. Você era inimigo de Deus. Sobre você pairava a ira. Essa era a sua situação. Mas Ele mudou a sua situação de forma que Deus decretou uma sentença favorável a você, te tornando justo. E transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor.
Jesus tem um reino. Ele está dizendo para os gnósticos, para os crentes de Colossos, que este Jesus a quem eles creem é superior a essas entidades e a esses demônios, de tal maneira que ele possui um reino. Lucas 23:42, disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que reino é esse? É o reino que ele transportou você. Você já é parte deste reino. Você só ainda não viu a consumação dele. João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é fazer parte do reino da luz. Lucas 1:32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. É um reino eterno. Ele transportou você para um reino eterno. Oh, meu irmão, ele tirou nós de um estado depreciativo, de um estado asqueroso, para nos colocar num reino que nunca mais terá fim. Nunca mais terá fim. Nós veremos glórias nos céus tão infinitas, tão impactantes, que nunca se acabarão. Imagina gozos, alegrias inefáveis, indizíveis, intermináveis, imarcessíveis, imensuráveis. É isso que ele fez conosco. Paz perene, alegria perene, eterna, imarcessível, que não se acaba. Ele transportou para lá. E por que ele chama o reino do seu Filho amado? O Pai amava tanto o Filho, que como prova de amor, entregou ao Filho o reino. E todas as almas redimidas, como prova de amor, foram dadas a Cristo. Por isso que ele diz, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho que eu tanto amo. E eu amo tanto que eu dei vocês como presente para Ele e para o seu reino. Por isso ele diz, transportados para o reino do seu Filho amado. Cada pessoa salva é enviada a esse reino como um presente de amor de Deus pelo seu Filho. Nós somos o presente do amor de Deus por Jesus. Deus entregou o reino a Jesus. Lembra quando eu disse o Salmo 24 ontem? Levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. O quê? Quem se atreve a entrar nesse lugar? Quem se atreve a passar por esses palácios? Quem se atreve a ousar dizer para essas portas que elas se abram? Quem é esse Rei da Glória? Então, com autoridade, diz, abram-se portas, porque entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Eu venci. E quando ele chega, Deus entrega a ele o reino, porque ele venceu. E como presente, ele dá os remidos para o seu Filho. A Bíblia ainda continua, ele está dizendo a obra de Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Paulo está ensinando aqui que esse transporte do domínio das trevas para o reino da luz, o reino de Cristo, só poderia ser feito mediante a remissão dos pecados. Ok? Nós fomos transportados do reino das trevas, do cativeiro, para a liberdade. Só que esse transporte do domínio das trevas para o reino da luz só poderia ser feito mediante a remissão dos nossos pecados, pois são nossos pecados que nos tornam cativos. Provérbios 5:2 diz assim, as maldades do ímpio o prendem,
E ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. É o pecado que nos deixa cativos. É o pecado que deu legado ao diabo para nos aprisionar. É o pecado que escraviza. Daquilo que alguém é vencido, do tal se torna servo, diz Pedro. Do tal se torna escravo. Então, para sermos libertos do reino das trevas e sermos transportados do reino da luz, nossos pecados teriam que ser apagados, perdoados, cobertos, expiados, remidos. E a Bíblia diz que Jesus, Ele remiu nossos pecados, no qual temos a redenção, no qual quem? Através de Cristo, somos redimidos. Através de Cristo, nosso pecado é expiado. Através de Cristo, a dívida é paga. A palavra redenção aqui, no grego, olha só o termo que Paulo está empregando aqui. A palavra redenção aqui é libertar mediante o pagamento de um resgate. Essa palavra era usada para libertar escravos do cativeiro, da servidão. Era uma palavra, porque era comum na época de Paulo a escravatura. Havia escravos. E quando alguém queria libertar um escravo, ele pagava um preço. E esse era chamado resgate. Redenção. Libertar mediante o pagamento de um resgate. Aqui se refere a Cristo, tendo libertado os pecadores da escravidão, do domínio das trevas, pagando um resgate e assim conceder perdão. Então a palavra redenção, libertar mediante o pagamento de um resgate. Para que nós fôssemos transferidos do reino das trevas para o reino da luz, teria que haver redenção, remissão dos pecados. Ou seja, um preço teria que ser pago para nos resgatar. Como prisioneiros, escravos do diabo, escravos do pecado, para sairmos da escravatura, alguém deveria pagar um preço em nosso resgate. A Bíblia diz que Jesus nos libertou dos nossos pecados, da escravidão do domínio das trevas, pagando um resgate. Ele pagou um resgate. Assim como o prisioneiro, na época de Paulo, o escravo, para ser livre, alguém tinha que pagar a sua liberdade. Tinha que comprar a sua liberdade. E assim resgatá-lo. Era o termo grego que ele usa. Jesus, para nos transportar para o reino do Filho do seu amado, Ele teve que remir nossos pecados, resgatar-nos, pagar um preço. O resgate por nossas vidas, todavia, teria um preço. Todo resgate tem um preço, no qual temos a redenção. Através de Cristo somos redimidos. Através de Cristo fomos resgatados. Através de Cristo fomos comprados como cativos do pecado e prisioneiros de Satanás. Quem nos comprou? Cristo. Quem nos redimiu? Cristo. Quem expiou nosso pecado? Cristo. Quem cobriu nosso pecado? Cristo. Mas teve um preço. E Cristo pagou esse preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Olha o que diz o preço aqui. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Qual era a moeda que foi requerida para nos libertar do cativeiro? Qual foi o preço cobrado por nossa liberdade? Qual foi a moeda cobrada para eu sair das garras do diabo e ir para o reino da luz? A moeda foi o sangue de Jesus. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há redenção. Sem derramamento de sangue não há resgate.
Por que o sangue? Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Vida da carne, o que é esse texto aqui? Carne está falando de criatura. A vida do homem está no sangue. A lei de Moisés, ela comparava o sangue de uma pessoa com a vida da pessoa. A vida estava contida no sangue. Então o preço que Jesus teve que pagar pelo nosso resgate, assim como todo aquele paga para resgatar alguém, foi uma moeda, e uma moeda valiosíssima. Qual moeda? Sem derramamento de sangue não há pagamento pelo resgate. Então a moeda foi o sangue. Mas o que representa o sangue? Levítico diz: a vida está no sangue. A moeda que Deus usou para nos resgatar foi a sua própria vida. Foi a sua própria vida. Foi o sangue. Olha lá, 1 Pedro 1:18-19. Sabendo que não foi como coisas corruptíveis. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados. Opa, resgate, redenção, preço pago. Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas o que? A forma que foram resgatados. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem ruga e sem mácula. O preço por nossa redenção foi o sangue carmesim, o sangue escarlata, o sangue de Jesus, a vida de Jesus. E por que ele está falando isso? Ele está destruindo o gnosticismo. O sangue aqui fala de substância. Moralmente sabemos que não foi o líquido que nos salvou. Foi para onde apontava a obra. Mas para os gnósticos a matéria era má. E falar que alguém era redimido, salvo, e poderia herdar a vida eterna através de um Deus que se encarnou e através de um líquido vermelho chamado sangue, era um absurdo. Pois Paulo está dizendo, para vocês serem salvos, para vocês irem para o céu, um sangue teve que ser derramado em forma de pagamento. Assim ele está refutando as heresias. E aqui você vê a grandeza de Jesus. Aqui você vê a obra imensa de Jesus. Deus deu a vida dele para que ele viveu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Primeiro Paulo segue combatendo e dizendo o que Cristo fez por nós, sua obra. Ou seja, a salvação não é adquirida por obras, nem conhecimento secreto, nem vem de anjos. Como ele está refutando o gnosticismo? Como ele está refutando o misticismo, a adoração dos anjos? Como ele está refutando o legalismo judeu? Dizendo, não são anjos que fazem mediação, é o Cordeiro. Não são obras que redimem, é o meu sacrifício. É a graça, e não é uma palavra secreta, não é uma força imaterial que salva, é o Deus encarnado, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, é quem salva. 3 heresias já arrebentou, mostrando o que Cristo fez. Agora ele vai dizer, quem é esse que nos libertou mediante o seu sangue? Primeiro ele está dizendo, a obra de Jesus, a obra que ele faz. Agora ele vai dizer quem é esse que fez tais obras. Primeiro ele demonstra as obras de Jesus. Agora ele vai mencionar os atributos de Jesus. Quem é Jesus? Vamos ver aqui quem é Jesus. Verso 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Quem é que Paulo está... Este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Quem nos libertou do império das trevas para o reino da luz. E quem nos libertou?
Cristo. Quando Paulo diz este, está falando de Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro, filho de Maria, de Nazaré, aquele homem que pisou na terra e que também era Deus. Este quem? Aquele que nos libertou do império das trevas. Quem foi esse? Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. O quê? Eu vou agora mostrar superioridade para vocês, colossenses, que Cristo tem sobre os homens, sobre a ciência, sobre os anjos e sobre toda a criação. Sabe quem ele é? Ele é a imagem do Deus visível. Paulo aqui vai defender a divindade de Cristo. Os hereges daquela época criam na existência de um Deus. Eles criam numa divindade. Eles criam que tinha o Criador do cosmos. Eles sabiam disso. Agora o escândalo é quando Paulo vai dizer, esse Deus que vocês creem existir, que ser o arquiteto do universo, este se encarnou na forma de Jesus. Este é a imagem do Deus visível. Presta atenção, a palavra grega que ele usa aqui para imagem é eikon. Eikon. Sabe o que quer dizer eikon? A ideia do português de imagem fala de uma cópia defeituosa, parecida. A palavra grega que Paulo usou aqui é dizer, este é a imagem de Deus, este é a réplica perfeita, exatamente igual ao original. Ele é a réplica exata de Deus. É o que está em Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Paulo vai refutar, Paulo vai combater as heresias dizendo, Cristo é 100% Deus. Cristo é a exata imagem de Deus. Mas aí você pode argumentar, não, peraí, então se Cristo é Deus, Adão e Eva têm que ser Deus também. Porque antes da queda, Deus o criou. A imagem e a semelhança de Deus. Não é uma imagem. Só que a palavra hebraica para imagem e semelhança é tselem e demut. Falam de algo similar e não idêntico. Dão a ideia de representarem a Deus e não serem como Deus. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus com o propósito de representarem a Deus. Jesus, quando diz, este é a imagem do Deus visível, não diz que ele era semelhante, é a exata expressão. Esse texto era para ser usado quando se fazia réplicas perfeitas. Ele é completamente Deus. João 14:9 é o que ele diz para Filipe. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que ele está dizendo. Esta é a imagem do Deus visível. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer isso para você? Jesus é Deus. É a exata expressão da glória de Deus. É a réplica perfeita. É a encarnação perfeita de Deus. Não é algo similar como Adão e Eva foram, mas é algo idêntico. João 10:30, eu e o Pai somos um. O quê? Ele está dizendo para os fariseus mais uma vez, ele está evocando a divindade dele. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus, é a exata expressão do seu ser. Agora Paulo está refutando as heresias, primeiro falando das obras de Jesus, agora mostrando quem ele é. Para que ele está falando isso? Para derrubar todas as cadeias de poderes da época, para dizer não tem ninguém como ele.
Ninguém pode ter proeminência sobre ele. Ele é supremo. Ele não é só um moribundo montado num jumento, filho de um carpinteiro. Ele é Deus pisando em solo. Ele é Deus andando entre os homens. Ele é divino. Ele é a exata expressão da glória de Deus. Verso 15, continua ainda. Esta é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação. As testemunhas de Jeová usam esse termo para dizer que Jesus foi criado. Eles usam esse texto. Aí, ó, o primogênito da criação. O que significa? Primogênito fala de primeiro. O primeiro a ser criado. Deus não criou todo o cosmos? Sim. A primeira coisa, o primeiro ser que ele criou quando ele criou o universo foi Deus, foi Cristo. Por isso as testemunhas de Jeová não creem na divindade de Cristo. É o arianismo moderno, são os ários modernos. Por causa da interpretação desse texto. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Na cultura grega e judaica, o primogênito era aquele que tinha direito da herança do pai. É aquele que herdava domínio, governo sobre tudo. É nesse tom que Paulo fala. Quando ele diz ele é primogênito de toda a criação, ele herdou direito legal do pai de ser o governante máximo da criação. Ele tem domínio sobre toda a criação. Ele é o chefe e senhor de toda a criação. Isso significa ser primogênito, aquele que tinha direito à herança do pai. Herdava todas as coisas, dominava sobre tudo. Ele tem preeminência e tem direito sobre toda a criação. É com esse sentido que Paulo fala. Ele é o primogênito de toda a criação. Então o que ele está querendo dizer para os crentes colossenses? Ele é Senhor destes anjos. Ele é Senhor desses gnósticos. Ele é Senhor da terra. Ele é Senhor do universo. Ele é o primogênito. Ele tem direito. Ele herdou do Pai. Ele domina sobre tudo. Ele é o primogênito da criação. E por que ele tem esse direito? Porque ele é o primogênito. Por quê? Por que ele herdou tudo? Porque ele tem esse domínio, esse governo do universo. Porque foi dado a ele as rédeas do universo. Porque o trono foi dado a ele. Porque ele tem proeminência, primazia e supremacia sobre tudo. Por quê? O verso 16 responde. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Sabe por que ele tem direito? Porque ele criou todas as coisas. Só por isso. Ele tem direito porque ele é o agente da criação. Ele é o responsável por criar tudo. Sabe o que significa essa palavra no original grego? Porque nele foram criadas todas as coisas. A palavra que Paulo emprega ali quer dizer origem. Origem. O que quer dizer? Todas as coisas que existem se originaram de Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo ali, ele está escrevendo isso aqui em grego. Tudo que existe deve a sua origem a Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, através dEle. Na verdade, esses espíritos a quem vocês temem, esses gnósticos a quem vocês temem, essa sabedoria a qual vocês respeitam, tudo isso está debaixo da égide do governo. E tudo isso deu-se origem através de Cristo. Cristo é o Criador. Por isso, Ele é o primogênito. Ele fala, sejam tronos, soberania, dominações, sejam principados, sejam potestades. Ele fala, essas hierarquias capetais, diabais, que vocês creem, esses espíritos, né? Porque os falsos mestres ensinavam que as entidades controlavam o universo.
e que elas faziam uma ponte até Deus, mediavam. E para passar por esses poderes e vencê-los, era necessário cultuá-los. Se você ler a epístola de Colossenses, você vai ver esse termo, culto aos anjos. Eles temiam essas entidades. Tinham medo delas, sabiam que eram más, mas elas eram o único caminho de entrar e de ir comunicar até ir até Deus. Paulo vai dizer, sejam tronos. Por quê? Ele está falando a língua deles. Eles acreditavam que tinham tronos, o chefe maior, soberanias, as hierarquias mais baixas, dominações, principados, potestades. E de certa forma, eles estavam descrevendo as hierarquias satânicas. Mas Paulo usa a linguagem dele para dizer, tudo bem, sejam tronos, sejam soberanias, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, seja o arcanjo Miguel, seja o anjo Gabriel, seja os serafins, seja o querubim ungido, todos eles tiveram origem na pessoa de Cristo. Todos eles são criaturas, todos eles foram criados e foram criados por Cristo. Cristo é a fonte primária da existência deles. Cristo é quem os criou. Cristo é quem deu origem a eles. Alguns acreditavam até que Jesus era semelhante a eles. Alguns adventistas acreditam que Jesus é semelhante ou é até o anjo Miguel. Paulo refuta isso dizendo, não, ele é o criador dos anjos, ele é o criador dos arcanjos, ele é o criador dos querubins, ele é o criador dos serafins. Ele não criou os demônios caíram, pecaram, mas até dos demônios, toda a hierarquia satânica, ele é senhor deles também, ele é o criador deles também, ele que deu origem a eles, ainda que eles se tornaram maus. E por que ele deve ser adorado e está acima dos anjos? Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo foi criado por ele, não é isso? Pois nele foram criadas todas as coisas, olha lá, nos céus, na terra, e visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele. Por que ele deve ser adorado? Porque tudo foi criado por ele. Hebreus 1, verso 1 e 2. Olha só. Por que, Paulo, devemos adorar esse Cristo e não os anjos? Por que devemos crer nele e não nos gnósticos? Por que temos que ouvir a doutrina dele e não a circuncisão e a observância da lei judaica? Por que ele tem tanta proeminência? Porque tudo foi criado por ele. Hebreus 1 diz assim, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. A quem constituiu herdeiro, primogênito de tudo, e a quem fez Senhor, e por quem fez o mundo. Quando Deus disse, haja luz, o agente criador foi Cristo. Por isso ele deve ser adorado. Hebreus 1, 10, 12. E tu, Senhor, Jesus, no princípio fundaste a terra, Jesus, e os céus são obra de tuas mãos, Jesus. Eles, os homens, perecerão, mas tu permanecerás, porque é eterno. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolará, e serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Por isso ele deve ser adorado. Ele é o Criador. Mas veja, a Bíblia não diz que tudo... A Bíblia não diz somente que tudo foi criado por ele, mas também foi criado para ele. Opa, temos algo aqui. É igual um pregador que pregava o Salmo 23. Ele pregava expositivamente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele parava no O. Opa, nesse O tem muita coisa. Depois vamos para Senhor. Vamos ficar no O. As coisas não foram só criadas para ele.
mas também por Ele. Agora você vai entender o que quer dizer eu sou o alfa e o ômega. Todas as coisas foram criadas por Ele, o alfa. Dele tudo se inicia, a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o alfa, fonte da criação. E Ele é o ômega, onde tudo aquilo que Ele criou tem que convergir. Toda a criação tem um propósito: exaltar a beleza de Cristo, dar glória a Cristo. Tudo foi criado por Ele, alfa. E qual o propósito de tudo ter sido criado? Para Ele, ômega, para a glória dEle, para enaltecer, adornar a beleza dEle. Tudo existe para Cristo ser louvado, tudo existe para Ele receber louvor, tudo que Ele fez foi para Ele ser cultuado, tudo que existe foi feito para Ele ser adorado. É a supremacia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não só por, mas também para. Todos devem a reverência a Ele. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Apocalipse 5:12. Quem com grande voz dizia... que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. Tudo foi criado por Ele, mas não foi só criado por Ele, foi criado para Ele. Para Ele. Ele é o alfa, a origem de tudo, e Ele é o ômega, onde tudo deve convergir. Qual a última vez você vestiu uma meia para a glória dele? Qual a última vez você comeu um pão com mortadela para a glória dele? É dele o pão, ele que criou. Qual a última vez você tomou uma brisa e disse: louvado seja o Senhor por ter soprado essa brisa? Tudo veio dele. E tudo deve ser devolvido para ele. Menos o show do Coldplay. Tudo deve ser devolvido a Ele. A palavra tudo no grego é paz. Paz. Com S no final. Quer dizer tudo. Sabe o que Paulo tinha em mente aqui? Nada pode existir fora de Cristo. Sem Cristo nada existe. Aí ele corrobora João 1:3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ele quem? Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Esse tudo significa: nada pode existir sem Cristo. Se algo existe, existe por meio de Cristo. Ele tem toda a proeminência do universo. Ele tem toda a supremacia. O nosso Deus não está lá morto numa tumba fria e gelada, nem pregado numa cruz romana. Ele ressuscitou e tem a posição mais alta do universo. Ele tem que ser honrado, adorado, aclamado. Ao menos pela igreja, num mundo onde ninguém o adora. Ai, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graça. Então ele está refutando as heresias. Vocês vão falar para mim de anjo? Uma igreja em Boston, do pastor Oriel de Jesus, tinha uma cadeira que o anjo ia lá. Mesma doutrina de Colosso. Ele deixava uma cadeira para os anjos. Tem crentes pentecostais fazendo profecias. Palavras secretas que não estão na Bíblia. Revelação acima da Escritura. Gnosticismo. Tem religiões ensinando aqui para ser salvo: não pode cortar cabelo, não pode ir no cinema, não pode usar saia, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Legalismo. Não pode usar brinco. Quem usa brinco vai para o inferno. Vai para o inferno.
A expiação é feita por obras. Passou esmalte, inferno. Não passou esmalte, vai para o céu. Cortou cabelo, inferno. Não cortou cabelo, para o céu. Sai até o calcanhar, céu. Passou um pouquinho do joelho, inferno. Perna lisa, inferno. Perna cabeluda, céu. Está tudo aí hoje. Está tudo aí. O asceticismo também está aí. Verso 17. Ele está mostrando a supremacia de Cristo, a excelência, a grandeza. O 17. Ele é antes de todas as coisas. Opa! Não, peraí. Ah, tá. Ok, achei. Ele é antes de todas as coisas. Paulo continua o seu argumento para refutar os hereges, dizendo, ele quem? Jesus. Tem outra toalha, prega para mim que essa aqui já foi. Essa aqui dá para ficar rico. Essa aqui o Valdemir ia ficar com inveja. Verso 17, Paulo continua o argumento. Ele é antes de todas as coisas. Opa! O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, claro, a insinuância lógica clara e simples, ele está defendendo a eternidade de Jesus, ok? Ele é antes de todas as coisas. Mas não é só isso que Paulo está dizendo. Primeiro ele está dizendo isso. Presta atenção, Jesus é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Fala da eternidade do Verbo, a eternidade do Filho de Deus. Você sabe o que é ser eterno? Não ter começo e não ter fim. Nunca houve um tempo na história em que Jesus não existisse, ou na qual Jesus não existisse. Jesus sempre existiu. Antes de Abraão, eu sou. A eternidade do Verbo. Aquele cujas origens são desde os tempos da eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, eternidade. Mas não é só isso que ele está falando. Ele vai refutar o culto aos anjos, dizendo assim, ele é antes de todas as coisas. Que todas as coisas? Ele é antes dos anjos. Ah, tá. Das entidades, dos gnósticos, dessas doutrinas. Significa então que elas tiveram um tempo onde elas surgiram, correto? E nesse tempo que elas surgiram, o que aconteceu com elas? Elas foram criadas. Quando Paulo está dizendo, ele é antes de todas as coisas, ele está dizendo, Jesus nunca foi criado. Jesus não é uma criatura. Nunca houve um tempo que ele não existiu. Ele é superior aos anjos, tendo recebido mais excelente nome que os anjos. Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Ele não é obra da criação, ele não é feitura de alguém. Ele é eterno. E esses a quem vocês estão querendo dar culto foram criados. Tiveram um começo e terão um fim. São criaturas. Ele nunca foi criado. Eles foram criados. E foram criados por Jesus, a quem vocês devem adorar. A supremacia de Cristo não envolve só a posição. Primeiro ele defendeu a posição. Ele é maior. Ele é criador. Mas a supremacia também envolve tempo. Porque pode dizer, tá bom, ele é grande, tá bom, ele é forte, tá bom, ele criou, tá bom, ele é poderoso. Mas um dia ele passou a existir. Não, a supremacia não só fala da posição, do tamanho, da força. Mas a supremacia também fala do tempo. Nunca houve um tempo que Jesus não tenha existido. Ele nunca foi criado. Não pense isso jamais. Jesus foi criado. Quando ele se tornou carne no ventre da mãe, ele não estava sendo criado, ele estava se encarnando. Porque quando Isaías fala, ó, um menino nos nasceu,
E um filho se nos deu. Menino, parte humana nasceu. Filho nos deu, filho não nasceu. Era a encarnação, a parte humana. Jesus não estava sendo criado no ato da concepção, quando Maria deu à luz. Um filho se nos deu, e um menino nos nasceu. Menino, homem, encarnação, nasceu. Filho foi dado, enviado, não nasceu. Jesus não é uma criatura. Ele continua, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha como é que ele vai elevar a supremacia de Cristo, meu Deus do céu. Ele vai elevar um nível tão alto. Se eu parasse com esse contexto aqui, nós já teríamos que correr para a grama e ficar prostrado e adorando o Cordeiro de dia e de noite e deixar todos os nossos afazeres amanhã, depois de amanhã e adorá-lo até um tempo indeterminado. Mas não, ele diz assim, ó, nele tudo subsiste. Ele não é só o agente da criação. Ele não só criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele não só é o agente da criação. Ele não só criou tudo que existe. Ele não é só a origem de toda a existência do cosmos. Nele tudo subsiste. O que significa? Ele não só criou, como também sustenta todas as coisas. A palavra grega aqui que Paulo emprega, nele tudo subsiste, quer dizer manter unido e manter em ordem. É Deus que traz unidade no universo. É Deus que deixa em ordem a criação. Cristo é quem sustenta o cosmos. Cristo é quem sustenta os oceanos, a fauna e a flora, as galáxias, o sol, a lua e as estrelas. É Cristo quem sustenta, quem coloca ordem, harmonia e mantém tudo em unidade. É Cristo. Hebreus 1:3. Cristo e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Atos 17, 25, 28, que coisa linda, que declaração linda. Pois Ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas. Porque nele, Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem faz seu coração bater. É Ele quem dá ar para você respirar. É Ele quem faz o sol transmitir calor e luz. É Ele quem muda as estações do tempo. É Ele quem governa os oceanos e os mares. É Ele quem governa nossas células. É Ele que mantém ordem na natureza. Ele sustenta. Nós não somos uma força autossustentável. O universo não é autossustentável. Ainda que Ele tenha criado ele para funcionar de uma maneira que assim o faça, quem está por trás de todo sustento é Jesus. E o fato dele ter um corpo físico, ou ter um corpo, aliás, o fato dele ter ressuscitado com um corpo físico, não significa que ele está limitado, aprisionado em algum lugar, impossibilitando ele de socorrer as necessidades do universo. Jesus é onipresente, onipotente, onisciente, mesmo possuindo um corpo, porque esse corpo é um corpo de glória. Pastor, qual a definição de glória? Eu não sei, não existe uma definição para glória. É igual definir a santidade de Deus, o rosto de Deus. Moisés quis ver o rosto de Deus. Deus falou, é impossível alguém ver meu rosto e seguir vivo. Isso é uma definição da glória. Então ele sustenta todas as coisas. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo e da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele está escrevendo uma epístola pastoral. É uma epístola para uma igreja. Então ele vai narrar, ele não é só Senhor do universo, Criador de todas as coisas, ele não só fez a obra da redenção, da salvação, ele não é a causa de tão grande salvação, Cordeiro expiatório, substitutivo, vicário, propiciatório, ele não só criou tudo que existe, tudo se origina dele, ele não é só Senhor de todas as coisas, sustenta todo o universo, mas ele também é o cabeça da igreja. Paulo vai comparar a igreja como um corpo humano, nós somos esse corpo.
Um conjunto de membros interligados, pé, mão, cabeça, pé, mão, olho, boca, orelha, joelho, dedo, um corpo. E a cabeça desse corpo, a voz de comando, a monarquia desse corpo, a direção desse corpo está em Cristo. Ele é o cabeça, o grande monarca da igreja, o grande chefe da igreja, o grande governador da igreja. Assim como um corpo é controlado pelo cérebro, cabeça, Cristo aqui é visto como cabeça da igreja. Ele governa, é Senhor e Rei absoluto da igreja. Por que que ele é Rei da igreja? Agora me fala, Hudson, por que que ele tem direito pela igreja? Não está querendo mandar demais, não. Senhor até da igreja, vamos ver por que que ele é o cabeça da igreja. Por que que ele é? Atos 20, 28 diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Agora olha, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Lembra do resgate? Estávamos presos, cativos, enjaulados, acorrentados, cheios de grilhões, em masmorras, sarcófagos, criptas, tumbas, sepulcros. Ele comprou a nossa liberdade, ele pagou o resgate, o preço do resgate, e ele nos comprou. Somos propriedades dele. Apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Por isso ele é o cabeça da igreja, porque ele comprou com o sangue dele. Ele governa, ele comanda, ele tem autoridade. Mas ser cabeça aqui não dá ideia só de governo. Opa! Só governar é dirigir, dar ordens, impor limites, repreender, governar. Mas quando ele diz que ele é o cabeça da igreja, Paulo está indo muito mais além. Ele está falando da união mística que os conversos têm com Cristo. A cabeça não está fora do corpo. Ela é integrante do corpo. Ela está aqui, ó, pele com pele, ossos, espinha dorsal. Ele fala que Cristo, quando morre e ressuscita, une a igreja a ele. E essa união compreende o quê? O sustento da igreja. A cabeça também provê sustento, a união mística. Transfere a nós santificação, santidade, fé, força, vigor, consolo, norte, direção, provisão, proteção, conforma-nos à sua imagem. Essa é a união mística. É assim que se vence o pecado, que se mortifica o velho homem, que mata Adão com as suas concupiscências. É na nossa união com Cristo. Ele é o cabeça da igreja, como governante, chefe. Por quê? Porque ele comprou com sangue. E ele é o cabeça por causa da união mística. Estamos unidos em Cristo. Por isso que Paulo aos Coríntios vai dizer: aquele que se une com a meretriz faz uma só carne com ela. Não quereis fazer os membros de Cristo membros de uma meretriz. O que ele está dizendo com isso? Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja, então ele faz parte do corpo. Quando um crente se une com a meretriz, ele faz com que parte do corpo de Cristo se una com a prostituta. O que quer dizer isso? Quando um crente adultera ou fornica, ele é um pedaço do corpo de Cristo que está fornicando. Logo, ele leva Cristo junto para aquele pecado. Tem jeito da mão pecar e o pé não? A mão pecou, vai o pé, vai tudo. Tem jeito só a mão entrar no motel? O pé não entra. Não. O corpo inteiro peca, afeta a cabeça.
Cristo também é afetado. E eu estou submetendo Cristo a uma prostituta. Você está usando isso para falar o quê? Da intimidade, da profundidade da nossa união com Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ele está dizendo aqui que gnósticos, coisa nenhuma, que anjos, coisa nenhuma. Vocês são parte da divindade, foram comprados por bom preço, fazem parte do corpo místico, do qual eu sou cabeça, chefe, governante, rei e senhor. E eu sustento vocês. Eu trago provisão, santificação, consolo a vocês. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar, senão não acaba. Ele é o cabeça do corpo. E ele é o princípio e primogênito entre os mortos. Opa! Ele é o cabeça do corpo da igreja e ele é o princípio primogênito de entre os mortos. Vamos lá. Ele é o princípio. Princípio aqui se refere ao início da ressurreição final dos mortos. A ressurreição dos mortos marcará uma nova etapa na criação. Seremos transformados. Cristo é quem iniciou esse processo. Quando ele fala aqui que ele é o princípio, diz que ele é o princípio da ressurreição. O primeiro a ser ressuscitado, ok? Só que como eu tinha dito alguns dias aqui, você diz, pastor, mas outros ressuscitaram antes de Jesus. O filho da mulher, da viúva de Elias, o filho da viúva de Eliseu, Lázaro, sim, mas não é essa ressurreição da qual ele é o princípio. Ele é o princípio do quê? De uma ressurreição gloriosa. Lázaro morreu com um corpo corruptível, mortal, fraco. Quando Jesus diz, vem para fora Lázaro, Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo, fraco, doente, corruptível, e morreu outra vez. Jesus, quando morreu, ressuscitou glorioso. Foi o primeiro a ressuscitar dessa forma. Então, quando está dizendo aqui que ele é o princípio, ele inaugurou a ressurreição final, a glorificação do corpo, a ressurreição do corpo indestrutível, imortal, incorruptível, do corpo perfeito, glorioso. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Só que a palavra princípio aqui, no grego, tem a mesma palavra que citamos, origem. Por que Paulo empregou origem aqui? Porque ele está dizendo assim, ó, Cristo foi o primeiro que deu origem a uma nova criação, a uma nova raça, a uma nova espécie imortalizada, incorruptível, perfeita, gloriosa. Ele é a origem de uma nova era, de um novo mundo. Ele é a origem de uma nova raça redimida. E isso ocorrerá na ressurreição. E como Cristo foi o primeiro a ressuscitar, é chamado de princípio. Glória a Deus! 1 Coríntios 15, 22, 23, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Assim como todos morrem em Adão, corrupção, pecado, condenação, todos serão vivificados em Cristo, glorificados, mas primeiro pela ordem, né? Diz aqui, ó, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então ele diz aqui, ressuscitados em forma gloriosa, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, Cristo, o primeiro, Cristo, aquele que inaugura, Cristo, o princípio, que é o que Paulo está dizendo, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Por que na sua vinda? Os mortos ressuscitarão e nós os vivos seremos transformados e nos encontraremos com ele nos ares. O que ele diz isso? A glorificação do corpo. Mas isso só pode acontecer com as primícias ressuscitando primeiro. Quem foi as primícias? Cristo.
Ele é o princípio, é que deu origem a uma nova raça. Mas o verso ainda vai mais longe. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primogênito de entre os mortos. O que quer dizer? Não significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Não é isso. O primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então o primeiro texto fala que ele é a origem de uma nova raça. Esse texto, quando Paulo diz o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar nessa forma. 1 Coríntios 15, 42, 44. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Quando Paulo diz aqui que ele é o primogênito dentre os mortos, não fala que foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado na terra, mas o primeiro ser humano a ser ressuscitado com este corpo. Todos os salvos participarão e terão corpos glorificados na ressurreição final. O que ele está dizendo aqui? Ele está dando uma esperança para os crentes. Os gnósticos, o que eles dizem? Eles não dão nenhuma credibilidade ao corpo, nenhuma esperança de eternidade, nenhuma esperança da matéria. Para alguns gnósticos, para alguns ateus, para alguns agnósticos, para alguns aniquilacionistas, morreu, findou-se, acabou. Paulo está dando uma esperança, dizendo assim, olha, a morte não terá a última palavra. Ele vai dizer lá, olha, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o pecado? O teu aguilhão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Ele está dizendo para os cristãos de Colossenses, a morte não tem a última palavra. Eu, como primogênito dos mortos, inaugurei uma era em que todos que creem ressuscitarão comigo para sempre, para herdar a vida eterna para sempre e ter um corpo glorioso para sempre. É isso. Quantos estão entendendo? Estamos acabando. Para em todas as coisas ter primazia. Essa aqui eu vou falar bem rápido, porque se for falar palavra por palavra também. Sabe o que ele está dizendo? Para em todas as coisas ter primazia. Ele está dizendo assim, porque a obra da redenção, desde a morte à ressurreição, sou eu que participa. Jesus está dizendo, não tem nem um dedinho aqui para os gnósticos, nem para os demônios. Porque poderiam dizer assim, os anjos, Jesus morreu, ressuscitou, salvou, perdoou, redimiu, mas na ressurreição é outra entidade que participa. Não, a obra da redenção do começo ao fim, da morte à ressurreição, é realizada por Cristo, para que Ele tenha primazia em tudo, para que a glória da nossa redenção não seja acreditada a homem, a legalismo, a obra, a misticismo, a ninguém nem a nada, tão somente a Cristo. Ele é o começo e o fim da salvação, e a salvação é obtida por graça, Efésios 2:6, por graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver agora o verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse, habitasse toda a plenitude. Paulo novamente aqui vai refutar a divindade de Cristo, ok? Olha só, ele está aqui refutando as heresias e a ferramenta que ele usa para responder os gnósticos, místicos, ascetas e legalistas é a exaltação da pessoa de Cristo. E agora ele vai dizer mais uma vez da divindade, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se você abrir, fica com o dedo aí, vê Colossenses 2, fica com o dedo aí. Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, porque nele que é em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora volta para o 1,19, capítulo 1,19. Por que Paulo está dizendo isso? Presta atenção. Primeiro, mais uma vez, ele está defendendo a divindade de Cristo. Mas ele não falou isso só por causa disso. Os líderes gnósticos da época diziam que parte da divindade habitava em outras criaturas. Tem partes da divindade nos aions, que são esses espíritos. Partes da divindade em criaturas. Partes da divindade no conceito gnóstico, ok? Então a divindade se espalhou pelo cosmos, fazendo assim de Jesus uma verdade não absoluta, um caminho não absoluto. Paulo vai dizer, não existe parte da divindade em lugar nenhum. Toda a plenitude da divindade converge em uma única pessoa, Jesus Cristo, nele corporalmente. Por que corporalmente? Porque ele fez carne no corpo dele, junto com a natureza humana. Toda a divindade está embutida nele corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. O que ele está refutando? Não existe outra revelação, outro Deus, outro Senhor, outro caminho, outra forma de salvação, outro credo, toda fonte salvífica, toda obra da redenção, todo conselho de Deus, todo logos de Deus reside na pessoa única de Jesus. Louvado seja o nome dele. Glória ao nome dele. Ou seja, toda a sabedoria, toda a verdade divina, todo meio de salvação, toda a luz, toda a graça estão contidas na pessoa de Cristo. Paulo está dizendo, não há necessidade de anjos, ensinamentos apócrifos, mediações de entidades espirituais, rituais legalísticos, místicos, tudo está nele. E sabe que texto eu gosto para exaltar mais a Cristo? Esse é para decorar. 1 Coríntios 8, 5, 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós, por Ele, só um Deus, só um Jesus, só um Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Verso 20, vamos encerrar agora. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse texto fala da totalidade da obra expiatória de Cristo, toda a história da redenção. Ele diz aqui, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Vamos lá. Aí eu encerro. Ele vai finalizar dizendo assim, toda a criação foi afetada pelo pecado. Toda a criação foi afetada. Eu
Preguei algum tempo atrás Romanos 8, a criação geme, está juntamente com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Ela foi afetada pelo pecado, principalmente o homem, trazendo uma inimizade, uma ruptura e uma separação. Uma separação. Em Cristo, Deus reconcilia o universo, o cosmos, o homem, a criatura, a criação com Cristo. Eles fazem as pazes. É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa marcado aí e volta para Efésios. Efésios capítulo 1, você vai entender. Efésios 1. Efésios 1, verso 9. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, verso 10, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é isso que ele está dizendo? Paulo está dizendo no primeiro capítulo de Efésios que um dia toda a criação vai ser redimida, vai fazer as pazes através de Cristo. Essa palavra convergir em Cristo, sabe o que significa? É um verbo grego chamado anakephalaió. Anakephalaió. Convergir em Cristo. Anakephalaió. O que é Kefaleia? O que é cefaleia? Cefaleia, dor de cabeça. O que é kefalé? Cabeça. A Bíblia diz que no último tempo Deus vai fazer todo o universo estar debaixo de outra cabeça. Anakephalaió significa colocar tudo debaixo de outra cabeça. O universo vai ser restaurado quando a criação for colocada debaixo da cabeça do governo de Cristo, quer seres espirituais, quer seres materiais, quer a terra, quer os céus, quer nós. A criação será redimida, sendo colocada debaixo da mesma cabeça, ou de outra cabeça. Isto é a restauração do tempo, nos últimos tempos. Os pais da igreja usavam o termo aqui, para anakephalaió, em latim, recapitular. O que é capitular? O que é capite? Cabeça. Decapitar. Tirar a cabeça. Recapitular. Colocar outra cabeça. O universo será recapitulado. Quem se converte é recapitulado. Colocar sob outra cabeça. Volta para Colossenses. Havendo feito paz no seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ele fará, desfará, vai desfazer a inimizade com toda a criação. Vai reunir tudo debaixo da sua cabeça. E o reino será entregue ao nosso Senhor. Ele restaurará todas as coisas. Não é isso que ele diz em Apocalipse? Texto que você ama? Faço novas todas as coisas. A criação será redimida. Todo o universo será redimido. Nós seremos glorificados para viver com Ele para sempre. E todos nós, toda a criatura, será colocado debaixo de outra cabeça, a saber, Cristo Jesus. Tendo feito pelo seu sangue paz com Deus, através da cruz, através do Calvário,
essa obra linda que define essa doutrina, cristologia, porque Cristo teve que ser para manifestar essa obra linda. Desde Gênesis 1, haja luz, ali apareceu Cristo. Desde Gênesis 3, esse te ferirá o calcanhar, tu ferirá a cabeça, o proto-evangelho. Cristo aparece para realizar essa obra fantástica de redenção e fazer convergir nele todas as coisas, quer no céu, quer na terra, quer visíveis, invisíveis, espirituais e materiais. E quando foi o clímax disso? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Quando ele derramou sangue e morreu. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Isso não te dá uma vontade tremenda de te seguir, de segui-los, de sair daqui? Pastor, agora tem um ídolo. Não é mais o Neymar, o Messi. Não é mais o Cristiano Ronaldo. Não é mais as meninas, as mulheres na internet, o Facebook. Não é mais o carro, o BMW, o Rolls Royce, a Ferrari. Não é mais as corridas. Não é mais o dinheiro, a beleza. É Cristo, é Cristo, é o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Coroai-o com muitas coroas, rendei-lhe graça, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por toda a eternidade. Essa é a supremacia de Cristo sobre todo o universo, sobre minha e a sua vida. Hoje, você pode escolher se submeter a essa supremacia pela fé, em amor, sendo seu súdito, ou tendo por ele os cabelos arrancados da cabeça, esfregando o chão no rosto, querendo você ou não, porque ele não é Senhor da sua vida só quando você permite ou quer. Ele é Senhor da sua vida, você querendo ou não. Mas nós não precisamos disso. Nós já fomos recapitulados. Já aconteceu a anaquefaloiosis conosco. Já temos um novo cabeça. Já temos um governo sobre nós, uma alma redimida. Pastor, então o que nos falta? A glorificação do corpo, porque assim como Ele é, assim nós o veremos. Aquele que vencer, ele terá parte na árvore da vida. Assim como eu venci, ele vencerá e se assentará comigo. Nós estaremos com Ele. Teremos parte na árvore da vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e apenas ore. Ore.